Então, o nosso curso, o Abainid, Formação Abainid, ele tem a intenção de dar para vocês não só essa matéria que é precisa, quais são elas mesmo? Vamos lá, a introdução e as características da capelania, o que é a capelania e também as leis, as leis e prerrogativas que regem o direito e o dever do capelão. Eu tenho que aplicar isso para vocês. Depois, nós temos a outra que é a capelania prisional, que é importantíssima, né? Que nós passamos aqui, que a maioria das pessoas que nos procura quer ir para o presídio, mas não sabe como que é o ambiente prisional. E nós temos de prática mais de 20 anos, como de fato a instituição nasceu dentro do sistema prisional, dentro de uma cela que Deus colocou no nosso coração e foi de lá que ela veio. Então ela é oriunda de onde? Lá de dentro do sistema prisional. E depois eu vou mostrar para vocês, no grupo, o tanto de trabalho, batismo que a gente fizemos, que nós fizemos dentro do sistema prisional, mesmo com os empecilhos que eu falei para vocês, de ter ficado 3 anos fora, mas depois Deus botou para dentro, Deus colocou um diretor. Tem muitas histórias. Esse diretor foi ajudar a fazer batismo, ele mesmo foi levar as pessoas para batizar, tirava as pessoas algemadas de lá de dentro, colocava no carro dele e levava junto comigo para o batismo, para nascer de novo, porque Deus faz essas coisas. Ele às vezes fecha uma porta, trabalha com a tempestade, a gente pensa que ele vai morrer, que vai dar um monte de problema. Não, mas Deus está preparando um ambiente para te exaltar, para te alimentar, para te fortificar. Então foi isso que aconteceu, e nasceu a Abai. E hoje a Abai, o trabalho do evangelismo, o trabalho que a gente até tem no coração de plantar dentro do sistema prisional e levar vocês para ajudar a gente lá. Isso é muito importante, como se diz, o carro-chefe da nossa formação escolar, que vocês receberam também, a capelania escolar, que é importante hoje, principalmente dos conteúdos que estão sendo colocados dentro das nossas escolas. Infelizmente precisa de pessoas de formação, assim como a Gisele passou para nós aqui, que existem muitas pessoas que estão se formando, se concursando para entrar lá dentro, que tem a ideologia diferente da ideia minha e sua, daquilo que Deus colocou no nosso coração. E é preciso que o capelão entre para dentro das escolas, qualquer outro. Hospitalar, nem se fala. Quantas pessoas doentes, nós falamos sobre isso em feira, que está lá morrendo, precisando de alguém para dizer, sabe o que? Jesus te ama. Você vai ver isso. Jesus te ama. Você falar Jesus te ama para a pessoa que está ali, por quê? Porque o hospital é um lugar onde as pessoas, a maioria, principalmente nas UTIs, elas não sabem se vai voltar mais. É o melhor lugar que tem para aceitar Jesus. Quem sabia disso? Quem sabia que é? Mas irmão, eu tenho uma dificuldade com o hospital, porque eu chego lá, é difícil. Alguém me ligou esses dias perguntando, eu quero entrar no presídio, eu quero entrar no hospital, na UTI, vou levar mais 2 pessoas, pastor. O que eu faço? Mas vai deixar entrar? Eu falei, não vai. Mas por quê? Porque tem regra. Na UTI só pode entrar uma pessoa e tem que ser com horário marcado. E não adianta você querer chegar lá e querer. Nós falamos sobre a questão da pessoa que queria que eu colocasse uma Bíblia para dentro do hospital, na UTI. O médico falou que não podia. E eu, como pastor, tive que chegar na pessoa e dizer, olha, a Bíblia não vai entrar, porque é a regra do hospital. E também, além de ser uma regra do hospital, é uma regra do SUS, que a Bíblia é um conteúdo que transmite doença, né? Então também, como é que eu vou levar a Bíblia e arriscar a vida da pessoa, né? Então a gente tem que ter essas prerrogativas, esse pensamento. Então, hospital, importante, qualquer outro. A capelania social que nós falamos, que as pessoas em situação de rua, moradores de rua, que isso é falado mais com a palavra mais coloquial, essas pessoas que tão carentes são da presença de uma pessoa abraçando eles, conversando com eles, porque essas pessoas precisam de ouvidos emprestados, elas querem conversar, elas não precisam nem de alimento, não, o alimento elas recebem toda hora, elas comem toda hora, elas passam bem na comida, elas precisam de pessoas para conversar, de ser o terapeuta deles, de falar de Jesus, porque a maioria delas são pessoas que se desviaram, afastaram de Deus, e estão perambulando, cheias de espíritos imundos e espíritos malignos, e nós temos e entendemos que esses espíritos vão tentar de todas as formas a levar essas pessoas à sepultura sem Jesus, sem estar, ou seja, ligado em Cristo Jesus.
salvação e volte novamente para Cristo. Amém? Qual que é a outra? A capelania fúnebre, bem importante, que nós temos aqui uma fala sobre a necessidade de trabalhar com as pessoas enlutadas, né? Tanto no momento da morte ali da pessoa, no dia do velório, quanto pós-velório, depois que essa pessoa ela foi ali já sepultada, fazer a visita para essa família e mostrar que você é uma pessoa. Isso é o trabalho da igreja, da eclésia, irmãos, tá? É por isso que é importante, a eclésia tem que saber disso, tem que ter alguém, porque eu já disse, o pastor, o anjo da igreja, ele não dá conta de tudo, tem que ter pessoas delegadas para fazer esses trabalhos, ficar prestando atenção das pessoas que desaparecem da igreja, às vezes por um motivo, outras vezes perdeu alguém, é o dia da data da morte, não vem da igreja, por quê? Porque é a data que ela morreu, a pessoa antes que ele morreu, ela está angustiada, está depressiva, o gatilho veio, o inconsciente está daquele modelo. Tem que ter o capelão, tem que ter a pessoa preparada da eclésia para ir lá nessa pessoa e consolar. Imagina se você chegar lá na igreja. Já viu pessoas às vezes quando está sem comer a ceia, que aí ela não vem, a gente sente falta dela, aí você liga para ela e fala, por que você não foi à ceia? Agora mesmo o Natanael não estava aqui, mas a esposa, eu mandei mensagem para você. Você recebeu a mensagem? Cadê você, rapaz? Cadê você? Você ficou quase 1 ano falando para ele, pastor capelania, eu quero capelania, agora conseguiu a capelania, ele não veio na capelania, pelo amor de Deus, né? Aí eu mandei mensagem para ele aqui, enchia de mensagem lá, falei, pelo amor de Deus, não faz porque eles não pastor divino, não, né? Tem ovelha que tem que ser puxada a orelha, viu? Tem que ser bem puxado, senão vai. Não, gente, pelo amor de Deus, desculpa eu colocar você no ensejo, viu, Natanael? Mas porque você já é conhecido, a minha esposa, por isso que muita gente fala, há muito tempo o Natanael está querendo fazer essa capelania. Às vezes Deus até preparou isso justamente por causa da insistência dele, que ele queria fazer, mas não tinha condição, às vezes estava difícil. Agora está aí, e hoje eu sinto falta do menino. Cadê o menino? Né? Então isso é importante, enquanto qualquer outra vida está falando do fúnebre empresarial. A empresarial, irmãos, é uma das capelanias que a gente procura transmitir para vocês o conhecimento, sabe por quê? Porque tem muitas empresas que as pessoas, elas administram essas empresas sem Deus. E quando chega uma pessoa lá dentro, pode ser a empresa que você trabalha, que você falar que é capelão, olha, eu conheço uma pessoa que ele se apresentou como capelão na empresa dele, falou alguma coisa do conhecimento que ele tinha, o dono da empresa era uma rede grande, gigante. Um dos donos da empresa ficou sabendo, colocou ele, hoje ele é terapeuta, ele deu formação para ele fazer terapia, para fazer psicanálise. Hoje ele trabalha, sabe por quê? Com grupos dentro da empresa. Já ouviu falar da empresa Cristal Alimentos? É uma das empresas que tem venda internacionalmente. A Cristal Alimentos tem capelão lá dentro, uma pessoa que abriu o coração. As pessoas não tinham isso no coração, mas hoje, você vê, o cara hoje, esse dia para trás eu fui buscar um arroz lá, ele pediu para ele buscar uns arroz e feijão. Ele estava andando numa caminhonetona que eu nunca vi nem aquela caminhonete na vez. Foi o patrão que me deu, veio de não sei aonde, da Europa. Eu falei, Jesus, isso aí, tá vendo? E ele continuou fazendo a obra do mesmo jeito. Então, você está dando um exemplo que a capelania empresarial é uma das capelanias que tem possibilidade até de remunerar o capelão, de pagar para ele fazer. E é claro que a gente não está buscando esse interesse, porque nós somos voluntários. Mas se alguém fala assim, vou te remunerar, vou te dar subsídio, vou te dar um carro, não é bom isso? Não é bom? Não é de Deus? Então, a capelania empresarial é muito importante. Se você levar isso para dentro das empresas, e as pessoas, porque a maioria das pessoas estão doentes, já falei para vocês, eu vou falar agora na aula Conhecendo Eu. As pessoas, a maioria delas estão doentes da psique, elas estão enfermas, e essa enfermidade, por exemplo, ela tem um problema em casa, o marido bebe cachaça, ou vice-versa, a mulher está com problema, o filho, ele vai embora, obrigado para a esposa para o trabalho. Chega lá, ele vai fazer o quê? Ele vai transferir isso para quem? Para as pessoas que estão trabalhando. Porque ela não está bem, ela transfere, espiritualmente está mal. Então o que tem que ser feito? Foi falado aqui um grupo de oração antes de começar o trabalho. Vamos orar, vamos ver, vamos observar. O capelão faz isso, vamos começar a oração e vamos observar. Aí tem alguém que vai dizer assim, nossa, eu estou mal, estou precisando de uma palavra. Aí chama essa pessoa, vai conversar com ela, separar. Daqui a pouco ela está bem, está produzindo. O patrão sabe disso, que a pessoa quando está bem, ela produz mais. Mas quando ela está mal, angustiada, triste,
ela não produz nada. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver que é maravilhoso ter o capelão na igreja dele. Amém? Qual que é o outro? Militar. A capelania militar ela é importante porque nós entendemos que ela nasceu praticamente do militar. Ela veio de lá. E até hoje os capelões, todas as corporações têm capelões dentro das corporações da Polícia Militar. O que o capelão faz na Polícia Militar? Ele dá assistência fúnebre, ele dá assistência a uma pessoa doente, uma família. Então esse capelão é para mandar um recado. No início, na guerra, na batalha, quem levava a notícia de morte? O capelão. Aí tinha que levar a carta para a mãe, tinha que consolar, o capelão consolar aquela esposa, porque o marido morreu na batalha, e aquele negócio todo. Então vem de lá. Então é muito importante a gente estar apresentando aqui, porque de onde que vem dessa cobertura, que eles tiveram essa colocou no coração lá de pegar essa capa, porque a capelania vem da capa, colocar sobre a vida dessas pessoas, assim como nós estamos colocando na vida dessas pessoas que nós estamos aqui preparados para levar esse evangelho. E a última é a capelania de recuperação de drogas, de pessoas que têm vícios de substância psicoativa, tanto ilícita quanto ilícita, porque tem as listas que estão aí nas distribuidoras, que pode comprar na esquina, inclusive na farmácia tem, e às vezes tem até alguém aqui que participa e toma um psicotrópico, e às vezes fica doidão ou doidona, né? E isso é drogas lícitas, tá? E tem as drogas ilícitas, que nós temos falando sobre isso das unidades terapêuticas de tratamento, como que funciona o tratamento das comunidades terapêuticas, o tratamento ambulatorial, e quantos os trabalhos de autoajuda é importante e que a igreja faz parte do trabalho de autoajuda. Então,